Melhor no primeiro tempo, mas no segundo o Fluminense mandou ver. Vamos lá, assunto para o nosso Cícero Melo. Fala do Fla-Flu, Cícero. Olá, fã de esporte. Flamengo e Fluminense, o tradicional clássico Fla-Flu, jogaram pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Maracanã, com mais de 58 mil torcedores, a maioria de torcedores rubro-negros. Não conseguimos sair jogando porque o Flamengo pressionou bem, mas nós também tivemos os nossos erros, óbvio, né? E aí isso tirou um pouco da tranquilidade da equipe. Quando você não consegue achar soluções como a gente não achou, você entrega com muita facilidade a bola para o adversário. E isso causou aí um rendimento ruim da equipe no primeiro momento do jogo. Acho que voltamos muito bem depois do intervalo. E a entrada de Arias acrescenta para o Fluminense aquilo que todo mundo está vendo na temporada. E ele ficou fora no primeiro tempo, que a gente acha ele imprescindível. Se você acha que um jogador é tão importante, ele joga 2 jogos num curto espaço de tempo, como ele joga pela seleção dele, viaja tantas horas como ele viajou, você vai colocá-lo desde o início do jogo para correr o risco de perdê-lo pro resto da temporada? A gente não podia correr. Deu certo, né? Então tá certo. E eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje. Não tivemos o nosso melhor dia na questão de linha, sincronia de linha. E sabia que não ia ser fácil, sabia que eles fazem isso, eles usam muito a tração para jogar na longa. No primeiro tempo a gente controlou bem esse risco, né? No segundo tempo eles acabaram aproveitando algumas falhas nas coberturas, né? Mas é normal, sabe, como eu falei nas outras entrevistas, eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas o que realmente me preocuparia seria se o time não criasse, sabe, chances de gol. E o time está criando. Quando você não consegue ser determinante nas duas, isso pesa, né? E hoje o Fluminense foi determinante nas áreas, nós não. E só nos resta trabalhar para tentar melhorar. Agora o Flamengo volta a campo num jogo muito importante, o segundo jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil. Domingo na Neoquímica Arena contra o Corinthians. O Flamengo só precisa de um empate para ir à grande final da Copa do Brasil. Já o Fluminense volta a campo agora na próxima terça-feira para um jogo adiado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Atlético Paranaense às 7 horas da noite. E esse jogo, todo o confronto ali da fuga do Z4, né? Do Fluminense na terça-feira contra o Furacão. Bom, e aí, mudou o jogo, a conversa no vestiário? O primeiro tempo foi assim, 25 posses recuperadas do Fla, 13 do Flu. 11-7, vantagem rubro-negra em finalizações, certas também, 4-1. Nada de gol, o Fluminense perdeu o pênalti com o Ganso. Segundo tempo, 27-2, quer dizer, a situação se inverteu em relação a posses recuperadas. Finalizações, 8-5, ainda o Flamengo com mais finalizações. E finalizações certas, aí uma inversão, 2 do Fluminense, 1 do Flamengo. Final 2-0. Então, o Fluminense voltando a vencer o Flamengo depois de 8 clássicos, né? Havia uma sequência positiva para o Tricolor, aí a situação tinha se invertido, agora o Fluminense põe fim a esse tabu de 8 jogos. E isso com o John Arias, como o Mano destacou, com um avião no corpo, né? Jogou terça-feira pela seleção da Colômbia, e sem o Thiago Silva, que é uma figura tão importante no Fluminense. Então é para o torcedor tricolor realmente ficar satisfeito, ficar feliz. E aí, Elton, tudo bem? Tem um impacto para a torcida do Flamengo, para o time do Flamengo, isso pro domingo? Se a gente levar em consideração que o Flamengo poupou jogadores, né? Até o pessoal que estava na data FIFA também, o Gerson, por exemplo. Isso tem reflexo pro domingo para enfrentar o Corinthians, você acha, amigo? Eu acho, Edu, que impacto sempre tem. Eu acho que teria até se o Flamengo tivesse um resultado diferente, porque é um começo de trabalho do Felipe Luiz. Ele até citou na coletiva que em algum momento isso iria acontecer. Na verdade, ele já tinha falado no jogo contra o Bahia, né? Que em algum momento a derrota iria aparecer, que uma atuação ruim aconteceria, que é natural de qualquer trabalho. E isso, logicamente, ele tinha consciência. É claro que depois de uma data FIFA, com alguns desfalques, se imaginava um Flamengo abaixo do que jogou nos últimos jogos.
sem o Gerson, que é um cara que traz equilíbrio ao meio-campo, sem o Arrascaeta, que é um jogador da criatividade, apesar do Felipe Luiz ter dito que o time criou, e isso não preocupa ele, que a questão é concluir as jogadas, e de fato no primeiro tempo a gente viu os números, o Flamengo foi melhor. A questão das posses recuperadas, né, bem levantado pelo Data ESPN, esse dado é importante, porque é o Flamengo do primeiro tempo de marcação-pressão, como gosta o Felipe Luiz, que no segundo tempo não aconteceu. É claro que eu acho que tem um fator também, Edu, que a gente precisa colocar nessa conta, que é importante nesse momento de carreira do Felipe Luiz. Ele vai enfrentar treinadores muito mais experientes do que ele. É o caso do Mano Menezes. Mano Menezes soube muito bem, você falou o vestiário fez a diferença, né? No segundo tempo também, né? Com a entrada do Arias, com o time se posicionando melhor também defensivamente. O Felipe Luiz fez uma boa leitura quando ele fala que o Fluminense baixou suas linhas para tentar a bola longa e tentar matar o jogo nesse contra-ataque, no jogo direto. O Flamengo deu muito espaço para um jogador que é um jogador acima da média, que é o Paulo Henrique Ganso, muitas vezes buscando a bola no campo de defesa, saindo dessa zona de marcação do Flamengo. No gol do Lima, ele faz uma jogadaça, como a gente viu, né? Essa transição ofensiva que passa pelo pé dele ali, apenas com um toque, ele mata toda a defesa do Flamengo. Então, o Fluminense soube se adequar no segundo tempo ao que o jogo pedia. Isso também vale muito por conta da experiência do Mano Menezes em mudar o time durante a partida, que o Felipe Luiz vai começar a entender agora, né? É pouco tempo ainda de trabalho, e essa questão da leitura, da substituição a ser feita, da mudança de posicionamento, da leitura do adversário, ele só vai conseguir chegar no ponto ideal com sequência, né? Então, fez muita diferença enfrentar um adversário que soube fazer muito bem a leitura do Flamengo, mesmo com o Arias. E aí, abre um parêntese para o John Arias, um dos melhores jogadores, para mim top 3 do futebol brasileiro hoje, é um dos melhores jogadores da América do Sul, é um jogador importantíssimo para essa equipe do Fluminense, vinha realmente de uma data FIFA desgastante e foi muito importante nesse jogo e será importante para o Fluminense até o fim dessa temporada, e mais uma vez junto com o Ganso, né, acabou sendo decisivo para o Fluminense. Fato é que talvez pese, né, o resultado olhando para a Copa do Brasil, mas pesaria também se vencesse, porque ficaria o dilema, qual time colocar no fim de semana. Mas essas lições também são importantes para um técnico que está apenas começando a sua carreira. Mas que tem uma baita decisão pela frente, né? Porque vale o ano, vale a temporada para o Flamengo, a continuação na Copa do Brasil, a ida para a final. E aí o Felipe Luiz conhece a primeira derrota, então, como treinador do time profissional. 3 jogos, ele tinha 2 vitórias, agora a primeira derrota, aproveitamento de 66,7%. 3 gols marcados pelo rubro-negro, 2 sofridos, os 2 agora contra o Fluminense. Ele se diz satisfeito com a criação da equipe, com a marcação-pressão, que eram pedidos da torcida rubro-negra, né? Ele está entregando aquilo que a torcida quer, é tentar armar o time ali para botar o talento em campo. E no primeiro tempo, o Elton, parecia mesmo que o Flamengo ia ganhar com alguma facilidade do Fluminense. Você viu um Fluminense ali, até o Mano nervoso em algum momento. Quer dizer, a situação foi muito diferente do primeiro para o segundo tempo. E aí é o que você estava falando, a experiência do Mano também, a calma dos jogadores. O Ganso diz que não se abalou com o pênalti perdido, que é um cara experiente. Agora, esse jogo de domingo, a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, em Itaquera, com a torcida empurrando, daqui a pouco a gente vai ver a festa que foi o jogo do Corinthians, vale a temporada para o Flamengo, porque o Brasileirão, com essa derrota, me parece que deu adeus, né? Tá muito longe agora. Amanhã a distância para o líder Botafogo pode chegar para 12 pontos. É hora de entender que a briga do Flamengo no Brasileiro é definitivamente pelo G4 mesmo e concentrar totalmente nesse jogo de domingo, que é a Copa do Brasil. Seria a chance de conquista mesmo do Flamengo nesse final de 2024? Hoy que somos Flamengo no da para deixar a nenhuma competição de lado. A gente tem que continuar brigando no Brasileiro. Temos na semifinal o domingo pela frente e assim, falta muito ainda. Ninguém sabe o que pode acontecer pela frente, ninguém sabe do futuro, então a gente tem que seguir trabalhando, seguir melhorando para cada vez
para después no solo ficar no G4, no pensar no G4, sino pensar também uma possível briga pelo título, mas falta muito ainda e a gente vai jogo a jogo, isso é o mais importante. Felipe Luiz viveu o seu dia de Tite no Flamengo. O Fluminense venceu com justiça o Fla-Flu por 2-0 e Felipe acumulou erros que começaram com a exagerada preocupação com a semifinal contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o que o fez deixar até fora do banco jogadores como Gerson, Pulgar e De La Cruz. Sem esse trio de meio campo, fez pior. Optou por botar Alan como titular, o que decididamente é um equívoco gigantesco. Não é possível que o Felipe Luiz não tenha visto nos treinos como esse jogador é inútil. Aliás, voltamos àquela questão. O Felipe Luiz tinha ido tão bem nos 2 jogos que quase não treinou. No que teve tempo para treinar, e treinou mais ou menos esse time que começou a partida, as coisas pioraram. No primeiro tempo o Flamengo teve até um certo predomínio, mas cometeu um pênalti que poderia já ter deixado o Fluminense ganhando por 1-0 na etapa inicial. Rossi defendeu e o 0-0 persistiu. E Felipe Luiz bobeou no intervalo. Era evidente que faltava criatividade ao meio-campo do Flamengo. Ele deveria ter colocado o Arrascaeta já no início do segundo tempo. Ele não mexeu. O Mano Menezes mexeu. O Mano Menezes colocou o Arias em campo. O John Arias, que jogou os 2 jogos da Colômbia na data FIFA. Como é que o Arias consegue jogar os 2 jogos na data FIFA e volta e entra no segundo tempo e ainda faz o gol que garante a vitória? E os jogadores do Flamengo não podem nem sequer ser relacionados. Isso é uma coisa que eu decididamente não consigo entender. Felipe repetiu o erro de Tite, mais preocupado com as Copas do que com o Campeonato Brasileiro. Vencer hoje era fundamental para manter acesa a chama, ainda que uma chama pequenininha, de uma possível conquista do título brasileiro. Com essa derrota de hoje, o Flamengo não somente vê totalmente afastadas qualquer possibilidade de continuar na luta, como se vê ameaçado pelo São Paulo, que está apenas agora a 1 ponto para tirar o Flamengo do G4. Felipe Luiz realmente passou uma jornada de Tite. Acorda, Filipinho, senão vai ser difícil garantir a sua permanência no ano que vem. Primeiro tempo, o Flamengo foi melhor. O Flamengo controlou o jogo, não deixava o Fluminense jogar. O Fluminense jogava no contra-ataque, porque o time do Felipe Luiz começou, como nos outros jogos, marcando muito alto. E quando você quebra essa linha e consegue sair, você pega o time exposto, contra-ataque. E o Fluminense teve umas 3 situações de contra-ataque no primeiro tempo. Uma delas, inclusive, que gerou o pênalti, que aconteceu. Foi pênalti, né, do Léo Pereira no Marquinhos. Ele toca no pé do Marquinhos. Pênalti, na minha opinião, bem marcado, mas que o Ganso desperdiçou. Esse aí é o personagem do jogo, Paulo Henrique Ganso, porque até este momento, quando ele perdeu o pênalti no primeiro tempo, o Rossi acertou o canto e fez a defesa, o Ganso não estava conseguindo jogar. No primeiro tempo, o Ganso pouco foi visto em campo. E o Flamengo controlou as ações. Mas aquele velho problema do time do Flamengo de pecar nas finalizações, pecar na conclusão da jogada. O Flamengo teve oportunidade, mas finalizou mal. Aí vem o segundo tempo. E o pulo do gato do Mano Menezes, que venceu o duelo tático com sobras hoje em cima do Felipe Luiz. O experiente venceu o novato hoje no Maracanã. E o que aconteceu? No primeiro tempo, nesses contra-ataques que eu citei, já dava para perceber que o lado esquerdo da defesa do Flamengo, o direito de ataque do Fluminense, era o caminho, era o mapa da mina. Ali a rota estava mais bacana. Marquinhos teve algumas situações por ali, Cauã Elias. O que fez o Mano Menezes? Intervalo de jogo, ele coloca o Arias, que é um jogador realmente de um nível incrível, e começa com o Ganso a forçar o jogo em cima do Ayrton Lucas, do Léo Pereira, do lado esquerdo da defesa do Fluminense. Aí aparece um outro personagem importante do jogo, o meio-campo ala, que realmente ainda não conseguiu no Flamengo jogar. Ele não se sente bem no Flamengo, ele não consegue jogar. E o meio-campo do Flamengo deu muito espaço para Paulo Henrique Ganso. E aí, amigão, trolha, porque o Ganso, ele é um jogador raro, ele é um jogador diferente, ele é um talento
de uma outra época. O Ganso lembra muito aqueles jogadores mais clássicos do futebol mais romântico. E se você dá liberdade para um cara desse, um abraço. Ele fez pouca coisa no jogo, mas ele definiu o jogo. Liberdade para achar uma bola genial num toque de calcanhar, que acabou resultando no primeiro gol do Fluminense, com a linha defensiva do Flamengo muito mal postada. O Wesley não conseguiu fazer o corte e o Lima, pimba, 1-0 Fluminense. Aí, de novo, ali pelo lado direito, em cima do Ayrton Lucas, do Léo Pereira, forçando o jogo, aproximação, Ganso caindo pelo lado direito, espaço para flutuar no meio campo. O meio-campo do Flamengo não conseguia achar o Ganso. E aí ele participa de novo de uma jogada em que o Martinelli entra, cruza e o Arias, com muita liberdade, é outro problema, vai dar liberdade para um cara como o Arias. Chapada, saco, Fluminense 2-0. E a partir daí, minha gente, já era. Acabou o jogo. Então o Fluminense ganhou o Fla-Flu com 15 minutos e com a participação de dois caras muito diferentes, o Ganso e o Arias. Felipe Luiz consegue a sua primeira derrota no comando do Flamengo. Sentiu o gosto amargo de ser um treinador derrotado e logo no seu primeiro clássico estadual como treinador. Obviamente que o clima na entrevista hoje era de cobrança. E cobranças que o Felipe Luiz mereceu. Se ele deixou uma ótima impressão nos 2 primeiros jogos, hoje ele realmente não foi feliz no comando do time do Flamengo. Primeiro por essa situação do Ayrton Lucas e do Léo Pereira. Ele viu, pelo menos eu acho que ele viu, que desde o primeiro tempo o Fluminense estava forçando por ali. Ayrton Lucas é um jogador forte no apoio, com muita velocidade, com muita intensidade, mas com pouca inteligência para definir as jogadas, e um marcador razoável. Ele tem problemas para marcar. O Fluminense forçando o jogo ali. O Felipe viu isso e não mudou. Ele persistiu. Outra coisa que chama atenção. De novo, o Léo Ortiz é protagonista de um momento aí crítico do Flamengo. Porque o Léo Ortiz, ele vinha muito bem na defesa do Flamengo, na zaga do Flamengo. E aí o Felipe lembrou o Tite, que a nação rubro-negra não consegue esquecer. Ele tira o Fabrício de onde ele estava muito bem, da posição de origem dele, que é zagueiro, e coloca de volante e bota o Fabrício Bruno na zaga ao lado do Léo Pereira. Não que o Fabrício Bruno não tivesse jogado ao lado do Léo Pereira, muitas vezes jogaram os 2 últimos anos juntos praticamente. Mas ele mexeu num ponto que estava encaixado dos 2 primeiros jogos, né? Então, a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira que teve uma atuação muito ruim, ela já estava ganhando corpo, já estava ganhando entrosamento. Ele mexeu nisso aí. Ele quis copiar o Tite, colocar o Léo de volante. Ele até não foi mal, mas seria melhor ter o Léo Ortiz na sua posição como zagueiro, já que ele vinha muito bem nos últimos jogos. Ele poderia colocar outros volantes ali para jogar, né? Poderia dar uma oportunidade, mais uma vez, para o Everton Araújo, né? Que é um jogador da posição, mas não, ele preferiu colocar o Léo Ortiz e acreditar no Alan. Outro ponto que merece também crítica, o Felipe Luiz. Quem viu a dupla Gabigol e Bruno Henrique até 2021, quando eles tiveram aí o seu auge, 2019, 2020, 2021, e viu hoje no Maracanã, deu vontade de ir para o YouTube procurar vídeos da dupla nos anos atrás, porque hoje era uma dupla que não lembrava em nada uma das maiores duplas de ataque da história do Flamengo e do futebol brasileiro, que esses caras conseguiram juntos, foi algo muito grande. Uma dupla inofensiva, que não fez mal a ninguém. Eu diria que o Gabigol teve hoje, com o comando do Felipe Luiz, uma atuação como nas vezes que ele jogou com o Tite, teve poucas oportunidades, mas teve, quando jogou, não jogou bem. Realmente é um caso incrível do Gabriel. Ele não pode reclamar de oportunidade, ele está tendo chances, mas ele não consegue jogar minimamente o que ele já jogou um dia. E o Bruno Henrique, que já é um cara bem mais velho do que o Gabriel, o Bruno Henrique tem 30 e
23 anos, se eu não estou enganado. O Gabriel tem 28. O Bruno Henrique, pelo menos em alguns momentos, neste período que ele voltou de lesão, ele teve boas atuações. Em alguns jogos ele foi importante e tal, decidiu alguns jogos. Contra a Bahia, contra o Atlético Mineiro, e tem outros jogos por aí. O Gabriel desapareceu. É impressionante. E qual foi o erro do Felipe? Não sei se por amizade, dos velhos tempos, grandes companheiros. Ele insistiu muito com a dupla Gabigol e Bruno Henrique e principalmente com o Gabriel. Deixou o Gabriel em campo até os 78 minutos de jogo. E ele era inoperante. Aí você vai me perguntar, ô João Guilherme, mas o Gabigol vai botar quem no lugar dele? O Carlinhos? Olha, pode ser o Carlinhos, mas pode não ser o Carlinhos. Você tinha a opção no banco de colocar o Lohan, que acabou entrando um pouco mais, ou mudar a formação, mudar o esquema tático do time, jogar sem um homem de área, colocar o Arrascaeta um pouco mais adiantado, né? Eu sei que ele cometeu algumas falhas, o Felipe Luiz, e ele sentiu realmente que não foi bem. Nós temos que lembrar também o seguinte, é um treinador que está fazendo o terceiro jogo no profissional. Ele é um iniciante mesmo, ele tem 3 jogos. Em 2 ele foi muito bem e em 1 ele foi muito mal, o Felipe, muito mal mesmo. O Flamengo no segundo tempo lembrou aqueles momentos ruins do Flamengo recente, que o Flamengo recentemente, com o Tite e com outros treinadores, teve alguns momentos de apatia, de falta de inspiração, de falta de qualidade, mesmo sendo um elenco tão caro, tão renomado. O Flamengo com o Tite, com o Sampaoli e com outros treinadores teve esses momentos, e teve hoje com o Felipe Luiz. O segundo tempo do Flamengo foi horrível e o Fluminense, com o talento de Ganso, principalmente John Arias, precisou apenas de 15 minutos para resolver o Fla-Flu e dar um salto e sair da zona de rebaixamento. Mas agora vamos para o que interessa. Domingo, Corinthians e Flamengo, 4 da tarde na Neoquímica Arena. Galera, o Felipe falou depois da coletiva, não, zera o pensamento, é outro jogo, é outra competição, vamos mentalmente muito forte para o jogo, ele falou isso na coletiva agora há pouco. Mas não há como negar que o resultado de hoje influencia no jogo de domingo, por causa do ambiente, do clima. Você vê o Corinthians, que já estava animado e esperançoso, agora muito mais, porque consegue uma goleada dentro da sua casa, sai da zona de rebaixamento, a torcida fica ainda mais acesa, o time mostra que está numa evolução e uma vitória como essa só joga o otimismo e a motivação do Corinthians lá no alto.